Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Translatio Entrevista. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Guilherme Queiroz de Souza, atualmente professor da Universidade Federal da Paraíba, fez seu doutorado na Unesp junto com o professor Rui, começou o seu percurso na Universidade de São João del Rei, mas isso ele vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. De qualquer forma, também vale destacar que o professor Guilherme faz parte da rede de estudos ibéricos e ibero-americanos, quase não sai, né? Estou bem gripado, foi mal, gente. Faz parte também da BREM, é coordenador do Gradales e também faz parte do membro do corpo editorial da revista Roda da Fortuna. Então, recentemente também vale destacar, porque teve uma boa repercussão no nosso campo de estudos, o Dicionário Sem Fragmentos Biográficos, junto com a professora Renata Nascimento. Então, professor Guilherme, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa entrevista e também compor esse projeto que nós estamos desenvolvendo. Passo a palavra agora, então, para o Eduardo. Guilherme, mais uma vez, reforçar o agradecimento pelo aceite, né? E, assim, a primeira pergunta que a gente costuma fazer para os nossos convidados é uma pergunta bem padrão, né? E que também tem revelado coisas interessantes, né? Desde da literatura infantil até a invasão da Polônia pelos nazistas. Então, assim, imagino que você esteja em algum ponto desse meio do caminho aí. Mas a gente queria saber como é que você começou a se interessar pela Idade Média, como é que começou esse interesse por esse campo de estudos? Bom, primeiro, quero agradecer muito a vocês dois pelo convite, Thiago e Eduardo. Não os conheço pessoalmente, espero em breve conhecê-los em algum congresso por aí. Parabéns pelo projeto, né? A gente estava conversando em off, já assisti várias das entrevistas, sempre muito interessantes, aprendo bastante com elas. E, de fato, faltava uma iniciativa dessas, né, entre nós medievalistas. Então, parabéns. Bom, meu interesse por história medieval, acho que eu vou começar por interesse por história, né? Decidi cursar história quando eu tinha ali por volta dos 15 anos, isso foi lá no ano 2000, exatamente. Né? Eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito curioso, né, nessa parte. Meu pai tinha uma enciclopédia chamada Delta Universal, né? Então eu navegava ali pelos verbetes dos países, ia na parte de história, sempre gostava muito de ler. Só que no caso da Idade Média, a minha imagem não era das melhores, né? Eu inclusive compartilhava daquela fama de Idade das Trevas, não havia um interesse particular por Idade Média nessa fase ali da adolescência. Claro, eu tinha uma influência do cinema, dos jogos, né? Coração Valente me marcou bastante, Age of Empires também me marcou bastante, mas, como eu disse, não havia um gosto especial, né? Assim, quando eu entrei na graduação. Quando eu entrei na graduação, na Federal de São João del Rei, né? Interior de Minas Gerais, os meus interesses eram basicamente Segunda Guerra Mundial, história militar. Acho que eu vi um padrão que eu ainda encontro em muitos dos meus alunos. Só que havia interesse também em estudar a expedição do Hernán Cortés contra os astecas, né, lá no México, a conquista do México, liderada pelos espanhóis, pelo Hernán Cortés. Havia esse interesse de imediato quando eu entrei na graduação. Ao longo da graduação, né, eu fui me aproximando da Idade Média. Né? E nesse ponto eu tive bastante sorte, né? Porque meu professor de história medieval, ele era medievalista, né? Era formado na área, o Moisés Romanazzi Torres, inclusive carioca, fez a parte da graduação. Aliás, fez a graduação na UF, doutorado na UFRJ, se eu não me engano. E naquela época isso não era muito comum nas universidades do interior de Minas você encontrar, né, medievalistas, né? Então, estou falando aqui no começo dos anos 2000, né? Eu entrei na graduação em 2004. Né? Mas eu tive sorte, né, por ter ele como meu primeiro orientador, né? Ele me apresentou várias possibilidades de pesquisa, me apresentou os grupos, né? Como o grupo Brada, né? Que ele faz parte. Né?
em 2008, por exemplo, eu já estava no meu primeiro ano de mestrado, houve um evento em São João del Rei que ele organizou no Grupo Brada. Eu fui monitor da professora Adriana Zíria naquela ocasião. Isso me marcou bastante. De fato, ao longo da graduação, eu fui me apaixonando pela Idade Média, né? Fui mergulhando cada vez mais em leituras, embora as dificuldades fossem enormes, né? Porque naquela época, né, não havia ainda o boom de revistas eletrônicas, né? A gente dependia muito de xerox, da própria estrutura da biblioteca. A Universidade Federal de São João del Rei, ela foi criada em 2002 e a minha turma de História foi a terceira turma, ou seja, não havia nem tido uma turma inteira formada quando eu ingressei. Então, a biblioteca era muito precária para a área de História Medieval. Então, assim, diante de todas essas dificuldades, eu tive que, de alguma forma, né, lidar com elas. Algumas leituras me cativaram bastante, né, nesse processo. Eu posso citar aqui o manual do Jacques Hirsch, História Medieval, do Legoff também. Outro livro que eu tive a sorte de ler, que existia na biblioteca, foi o Peregrinos, Monges e Guerreiros, do Hilário, né, que é a tese de doutorado dele. E o estilo e a forma de redação me cativou bastante. Então, eu digo que, ao longo da graduação, né, eu fui me aproximando da Idade Média. Havia pouco diálogo interno com os meus colegas, né? Apenas um outro colega que era que era de outra turma, era calouro, estudava também Idade Média, né? Então, assim, a gente dialogava basicamente nós dois, né? Inclusive, esse colega, o Maurício Carrara, depois ele fez doutorado com a Vânia na UF, né? Depois ele foi fazer o doutorado fora. Então, de alguma forma, ao longo da graduação, eu comecei a tentar dialogar com algo que eu gostava antes de entrar na graduação, que é estudar um tema em particular, a conquista do México, e articular isso com a história medieval. Então, uma das últimas aulas de história medieval que eu tive com o professor Moisés, ele falava das cruzadas e de um certo prolongamento da ideia de cruzada, né, para além ali do século XIII, XIV, falava que isso de alguma forma chegou às Américas, né? O processo de conquista da América teria sido uma cruzada tardia, pelo menos na cabeça dos espanhóis, né? Então, o meu percurso foi basicamente esse, né? Então, algo que, ao longo da graduação, eu fui me aproximando basicamente por aí. Bom, Guilherme, muito obrigado pela sua resposta, pela forma detalhada, né, como você foi contando essa sua aproximação com a história medieval. E aí você já começou a falar um pouco a respeito do seu interesse de pesquisa inicial, né? No caso, você se aproximou da conquista do México, né, a partir de uma concepção de cruzado, e a gente queria ouvir um pouquinho mais de você a respeito disso, né? Depois dessa pesquisa, o que você desenvolveu no doutorado e agora o que você vem desenvolvendo? Perfeito. Esse tema, né, estudar a conquista do México, né, foi tanto o meu TCC, a minha monografia, quanto o meu mestrado. Basicamente, eu estudei o mesmo tema, só que no caso do mestrado, eu pude ampliar as fontes que eu analisava. Eu consegui, naquela época, estou falando aqui de 2008, né, ainda com muitas dificuldades para acessar determinados documentos, mas aí no mestrado eu ampliei, né, o número de fontes, né. Basicamente, eu estudava a visão que os próprios conquistadores tinham daquele processo, né? Então, os soldados cronistas que participaram daquele movimento, né? O próprio Hernán Cortés, um outro chamado Bernal Dias, os cronistas da expedição, tentando ver de alguma forma ali um discurso que eles tinham, né, que enfatizasse algo que vinha da Reconquista, né? Lutar em nome de Cristo, né? Observar os astecas como, entre aspas, infiéis, né? Aquela comparação que sempre existia, né? Chamar os templos dos astecas de mesquitas, né? Algo do tipo, invocar
aparições de santos nas batalhas, né? Os textos relatam a aparição de santo. Então, de alguma forma, foi entender, né, como os próprios conquistadores viam essa expedição. E muito desse discurso vinha da Idade Média. Então, o discurso que estava lá impresso naquela documentação. Eu devo confessar que eu tenho talvez um péssimo hábito de mudar completamente de temas, né, quando eu enjoo ou surgem outras possibilidades. Então, o meu doutorado não tem nada a ver. Aliás, tem talvez 5% de relação com a minha dissertação, quando eu falo um pouco de cruzadas, mas o meu doutorado eu mudei completamente, né? O meu doutorado foi na Unesp de Assis, né, orientado pelo professor Rui de Oliveira Andrade Filho, e ali eu estudei um mito de um imperador bizantino chamado Heráclio. A minha tese tinha como título A Recepção do Mito de Heráclio, por Gautier d'Arras, que é o autor francês do século XII. E na Unesp de Assis, né, eu encontrei, né, um grupo de estudos, o NEAN. Eu tinha a possibilidade já dessa vez, dialogar com mais pessoas. Havia uma estrutura muito melhor de biblioteca, né, um acervo muito mais adequado às pesquisas. Então, eu tive essa possibilidade. E esse tema em especial me chamou a atenção no final do meu mestrado, né? Estava lendo um certo autor que falava do imperador Heráclio ter feito uma campanha de contra-ataque contra os persas sassânidas que tinham conquistado Jerusalém em 614 e roubado a relíquia da Santa Cruz. Então, o Heráclio lançou um contra-ataque para recuperar tanto Jerusalém quanto essa relíquia. Ele foi vitorioso, né? Só que a minha questão não era, jamais fui um bizantinista ou algo do tipo, a minha questão era estudar como essa história ela se tornou lendária no Ocidente medieval, porque a história é que o Heráclio, quando está voltando para Jerusalém, carregando a relíquia, de repente acontece um milagre, né? A porta de Jerusalém se fecha, aparece um anjo, né? O anjo exige que ele entre de forma humilde na cidade, assim como Jesus, né? Então, existe um mito em torno disso, que foi propagado séculos depois no Ocidente medieval. Então, de alguma forma, a primeira parte da minha tese foi analisando alguns autores da Alta Idade Média, como, por exemplo, um cronista merovingio chamado Fredegário, né? Foi o primeiro a falar do Heráclio, a falar desse feito do Heráclio. E analisei também autores ibéricos, né? Depois um autor francês em especial, que foi o Gautier d'Arras, que tinha um romance, ele tinha uma obra literária que falava do Heráclio, né? Um romance do século XII, que se referia ao imperador lá do século VII, né? Só que em termos lendários, né? Em termos, inclusive, que ele inovava bastante, né? Ele falava da infância do Heráclio, que ele tinha 3 dons especiais, né? Ele podia conhecer o pensamento das mulheres, conhecer os cavalos, conhecer as pedras preciosas. Então, assim, uma obra literária que me chamou bastante atenção naquela época, e eu pude explorar, mas isso foi eu decidi explorar essa obra com mais profundidade no final do meu doutorado. A minha ideia no começo do doutorado era um recorte muito, muito maior, era um recorte cronológico muito maior, mas com o tempo eu vi que isso era impossível, né? E, embora a primeira parte da minha tese tenha essa questão dos autores da Alta Idade Média, a segunda parte, que é uma parte maior, eu me dedico, né, a esse autor especial, um autor chamado Gautier d'Arras, século XII, né, que fala em especial desse mito do Heráclio, né? Pois bem, eu defendi a minha tese em 2014, só que depois eu decidi ainda continuar um pouco estudando o Heráclio, só que mudar as fontes, né? Então, por exemplo, eu encontrei um altar de uma igreja na Noruega que registrava, né,
ali nos medalhões do altar, uma iconografia sobre o Heráclito. São 8 medalhões, inclusive depois eu publiquei um artigo sobre isso. Também eu fui para as fontes iconográficas, né? Então, se o meu doutorado eram fontes textuais, depois do doutorado eu continuei um pouquinho estudando o Heráclito, o mito do Heráclito, só que em fontes iconográficas, né? Estudei também a imagem dele, ou a possível imagem dele, né? Há uma discussão ainda sobre isso, numa tapeçaria da Catalunha. Né? Isso me chamou bastante atenção, e a conclusão é que não era ele, era provavelmente Constantino. E aí, a partir de mais ou menos 2018, eu novamente cansei daquele tema, enjoei do tema. E a partir de 2019, um pouquinho antes da pandemia, apareceu um personagem que, enfim, já é bastante conhecido, me parece, entre os medievalistas brasileiros, só que a minha ideia é trabalhar com outras possibilidades e outras fontes, né? Esse personagem é o Raimundo Lully, o Ramon Llull, né? Que é bastante conhecido aqui. Há um centro de pesquisa sobre ele, inclusive em São Paulo. E eu notei algumas lacunas que podiam ser exploradas, né? Então, por exemplo, essa recepção de uma imagem dele no cinema, história em quadrinhos, né? Em algumas animações, inclusive, adaptações infanto-juvenis, né? Então, eu tentei, de alguma forma, foi um primeiro projeto que eu tive sobre ele, um projeto de iniciação científica, né? Articular ele ao ensino de história, né? O primeiro movimento meu ali de tentar me aproximar do ensino de história. Também percebi uma possibilidade, né, de estudar uma experiência desse Raimundo Lully, uma certa globalidade que existia, né, com o pensamento dele, com a própria trajetória de vida dele. E aí eu também me aproximei da história global, né, nos últimos anos. Ele, de fato, é um personagem bastante curioso. Escreveu quase 300 obras, escreveu em árabe, catalão e latim, viajou bastante, né, sobretudo ali pelo Mediterrâneo, tem influências orientais, indianas nas suas obras literárias, né? Então, acho que, através dele, eu consigo mostrar uma Idade Média bastante diferente, né, do que a gente está acostumado, pensar que é uma Idade Média eurocêntrica, né, vinculada a essas tradições mais antigas. Então, eu consigo também trabalhar com recepção, trabalhar com apropriações, né? Ele foi apropriado no começo do século XX por alguns movimentos nacionalistas catalães e espanhóis, né? Um artigo eu discuti um pouco sobre isso. O cinema também atualmente faz umas certas apropriações da figura dele, então tem estudado nos últimos anos, sobretudo a partir de 2019, né? 2019 eu comecei as leituras e as publicações vieram um pouco depois. Então, assim, o meu último tema de pesquisa tem sido este, né? Eu acho que eu ainda penso em continuar um pouquinho mais tempo com Raimundo Lully, não sei o que virá depois, né? Pode ser que eu mude completamente de novo de tema, é um risco que eu corro, mas é assim que eu funciono, e é por aí. Maravilha, Guilherme, obrigado aí pela sua apresentação da tua trajetória de pesquisa. Para a gente é muito interessante, muito fascinante, né, acompanhar isso de vários professores, de vários colegas do campo, e eu sempre digo isso aqui nas entrevistas, quem acaba aprendendo mais somos eu e o Thiago nesse projeto. A gente tem tido muito prazer nesse processo. Enfim, você podia também agora, você já falou um pouco da sua trajetória de pesquisa, seus temas de trabalho, você podia trazer agora para a gente um pouco da tua trajetória docente? Como é que foi o processo de ensino? Quais são as escolhas que você faz nos cursos que você oferece? Como é que você constitui sua disciplina na graduação? Um pouco para a gente desse processo, desde os seus primeiros momentos como professor até os mais recentes. Bem, eu não tive uma experiência direta na educação básica, né, exceto pelos estágios ali no final da graduação, né, eu devo confessar isso, não tive uma experiência direta. Eu emendei mestrado, doutorado, depois o concurso que eu acabei passando, na época que eu tive
eu tinha bolsa de mestrado e doutorado, então, inclusive, já não era permitido esse vínculo empregatício. Eu acabei pesquisando mesmo com a bolsa. A minha primeira experiência, digamos, para valer em sala de aula, foi numa universidade, né? Foi em 2011, quando eu fui substituto na Estadual de Londrina. Né? Foi apenas um semestre, né? Durou um semestre apenas, e eu tive que lecionar História Medieval, Paleografia e Introdução à História para um curso de Arquivologia. Então, isso foi um desafio mesmo, uma experiência bastante rica, que marcou bastante, né? Só que foi só durante um semestre. Depois disso, né, eu finalizei o doutorado. Logo depois que eu finalizei o doutorado, eu fui aprovado, aí sim, para efetivo, na Estadual de Goiás. Na Estadual de Goiás, na UEG, onde eu trabalhei inicialmente em uma cidade chamada Goianésia, durante 2 anos. Depois, eu pedi uma remoção para uma outra cidade, onde a minha esposa trabalhava, que era Itapuranga. Havia muitos desafios, né? Os cursos naquela região, sobretudo no interior, priorizavam uma história regional. Eu não cheguei, infelizmente, não cheguei a completar um ciclo inteiro na UEG. Um ciclo que eu digo, tipo, os alunos que fizeram curso comigo, as disciplinas do começo, né, medieval, eu era professor de antiga e medieval também, eles não chegaram aí para o TCC, enfim, para a monografia comigo, né? Quando isso ia acontecer, eu já tinha saído. Eu disse para vocês também que eu me mudei de campus, então os alunos de um campus ficaram, né, durante 2 anos comigo, depois eu saí. Na UEG, eu dei basicamente de tudo, né? Provavelmente eu dei, inclusive, mais história antiga do que história medieval, embora a vaga fosse essa, né? Então, eu cheguei a lecionar mais história antiga. Também lecionei um curso de metodologia científica para alunos. Era uma coisa bastante interessante, que era uma turma de alunos de letras, geografia e história, tudo junto, e eu dando metodologia científica. Também dei história e ciências sociais, e até uma de diversidade, cidadania e direitos. Isso foi no finalzinho do meu percurso na UEG. Cheguei a lecionar numa especialização em ensino de história. Eu acho que talvez tenha sido o meu primeiro movimento em direção ao ensino de história, né? Uma especialização na cidade de Uruaçu, apenas um semestre que eu lecionei lá. E esse período de 3 anos, né, o Thiago tinha comentado da publicação do dicionário, né, com a Renata, foi um período bastante frutífero de amizades mesmo. Eu conheci pessoas que eu, enfim, tenho muito carinho até hoje, a própria Renata, a professora Armênia, né, da UFG, que foi da minha banca no concurso da UEG, né, parcerias que eu levo comigo até hoje. E aí, da UEG foram 3 anos, né, 2015 até 2017. Então, como eu disse para vocês, transitando por diferentes campos, né, trabalhando ali mais com história antiga, digamos, do que história medieval em sala de aula. E aí, no final de 2017, né, surgiu a oportunidade de prestar um concurso para a UFPB, Federal da Paraíba, e eu devo dizer que foi algo bem difícil, porque o concurso não era para a história medieval apenas, né, e nem era numa tradicional vaga que é antiga e medieval. O concurso era para medieval e moderna. Então, a minha prova escrita foi medieval e a minha prova didática foi história moderna. Então, a dificuldade foi muito grande para passar, né? Eu tive que estudar bastante, não foi nada fácil. Entrei no começo de 2018, né, para lecionar na UFPB. Sou encarregado das disciplinas de medieval 1 e 2. Eu já cheguei, durante 2 períodos, a lecionar história moderna, né, por falta de um professor que estava afastado, algo do tipo, né? Mas, basicamente, eu fico com história medieval 1 e 2, né? E é tanto um privilégio quanto um desafio. Porque não havia uma tradição de história medieval na UFPB, até onde eu sei, eu sou o primeiro medievalista do curso. E, assim, de alguma forma eu tento, né, superar a sala de aula, ministrar cursos extras, minicursos, né, simpósios temáticos, para formar interessados. Né? Então,
E, inclusive, um curso que me marcou bastante, marcou, acho que alguns alunos que depois fizeram pesquisas nesse sentido, que foi no começo da pandemia, inclusive, né, quando o UFPB ainda estava decidindo o que fazer exatamente, a gente decidiu dar alguns cursos um pouco mais curtos, cursos de 2 meses, mais ou menos, e eu tive uma ideia bastante arriscada, para a época, né, assim, pelo menos para mim, que era trabalhar com história global da Idade Média. Então, arrisquei um curso desse, formando ainda uma bibliografia, tive que aprender bastante, e aprendi dando o próprio curso, mas eu queria, de alguma forma, né, inserir os meus alunos, né, em novas searas, né, atualizá-los para o debate, que, enfim, hoje em dia a gente sabe que história global tem sido cada vez mais falada. Há 3 anos, né, no Brasil, as pessoas começavam a falar também. Então, a minha experiência docente na UFPB, ela, de alguma forma, vai até aí. Nesse semestre, inclusive, agora, eu vou dar a primeira disciplina no mestrado, né? Eu entrei no mestrado há 2 anos, não cheguei a lecionar nenhuma disciplina, então, assim, para mim, de alguma forma, uma realização profissional, levar, né, uma disciplina, conseguir lecionar uma disciplina voltada para os estudos medievais no mestrado, na UFPB. Não havia nenhuma até então. Acho que a minha trajetória é basicamente essa. Ok, obrigado, Guilherme. No final, você já estava falando um pouquinho, né, sobre a sua trajetória e ter sido o primeiro medievalista, vamos colocar assim, bem entre aspas, na Federal da Paraíba. E a gente queria saber um pouquinho de como foi esse processo, né? Você tendo essa formação em história medieval, chegando numa universidade nova, que não tem uma tradição nesses estudos, e a gente queria te ouvir a respeito dessa construção do seu espaço e desse, digamos assim, desse espaço de estudo sobre esse período dentro da sua universidade. Então, é uma história recente, né? Embora o curso de graduação em História da UFPB seja bastante antigo, né? Se eu não me engano, da década de 1960. A própria história antiga tem uma tradição anterior, né? Se eu não me engano, na década de 90, uma professora chamada Cláudia Beltrão, inclusive que é professora da Unirio, chegou a trabalhar na UFPB, acho que uns 4 anos mais ou menos, e depois disso, 2 décadas de uma lacuna até em 2015 chegar a minha colega, a professora Priscila Gontijo, que trabalha com História Antiga, que é uma especialista em História Antiga. Então, não, como você disse, não havia, pelo menos até onde eu sei, nenhum medievalista antes da minha chegada. Então, eu acho que é um trabalho, eu considero um trabalho viável e bastante propício, né? Nós temos 2 disciplinas de História Medieval 1 e 2, cada uma com 60 horas. Nós tivemos uma reforma curricular em 2019, quando foi possível dar uma arejada nas emendas das disciplinas, né? Algumas eram bastante conservadoras ainda. E assim, Tiago, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no curso foi ir num laboratório que a gente tem de ensino e pegar todos os TCCs que existiam na estante e colocar em cima da mesa. Havia uma mesa muito grande, coloquei todos os TCCs em cima e comecei a contar quantos eram história medieval. Então, assim, eu não lembro exatamente quantos eram no total, acho que eram mais de 200 TCCs, os impressos, né, que estavam ali, muitos não foram colocados. E, assim, dos 200, eu acho que 4 eram mais ou menos sobre história medieval. Tinha um ali sobre os samurais no Japão, bruxaria, um sobre Inquisição, que também era um pouco medieval, mas também história moderna, né? Então, eu fiz essa análise quantitativa e qualitativa para, enfim, me situar no departamento, para entender exatamente o que eu ia encontrar. Ao mesmo tempo, vários TCCs estavam sendo digitalizados, né, colocados. Depois, inclusive, foi o processo que eu ajudei a construir, colocados no site do laboratório, do Laboris. Só que era isso, era um campo assim, vazio, de fato, de
pesquisa, né? Nenhum professor oferecia, claro, porque, enfim, não era especialista, não tinha uma iniciação científica, né? As monitorias também eram raras, né? E TCCs ainda mais, né? Então, quando o professor aceitava orientar, era bem por aí. A dificuldade existia, né? Mas, assim, há um espaço, e um espaço bastante interessante dentro da própria UFPB, né? Então, eu consigo dialogar com colegas, inclusive, da área de letras, né? Já cheguei a organizar 2 congressos, ajudar a organizar um congresso com a professora Luciana Deplan, que é a professora de literatura medieval, departamento de letras, né? Então, assim, internamente há possibilidades, né? Algo normal é que existe um domínio de história regional, acho que a gente não pode negar, existe, acho que é bastante normal, só que aos poucos a gente vai tentando, né, consolidar essa área, mostrar a importância dos estudos medievais, né, debater as críticas que sempre existem, né? Então, de alguma forma, é um esforço, um trabalho de formiguinha, né, mas com bastante humildade, construir um campo, colocar uma peça ali no que está faltando para desenvolver a área, né? Mas os colegas, né, foram receptivos, né? São abertos também a esse tipo de trabalho, né? Não vejo grandes problemas com relação a isso. Mas é uma história recente, né? Então não há uma tradição de estudos medievais da UFPB, então não poderia traçar algo muito mais do que isso para você, não. Obrigado, Guilherme. Bem interessante esse processo de construção do campo, né? E aí o que você falou, trabalho de formiguinha, né? Num polo que não tinha tradição desses estudos. E aí, nesse sentido, assim, uma pergunta que a gente também gostaria de te fazer, né? Sobretudo, talvez, munido dessa experiência, né? Você falou em rebater as críticas que existem e tal, é pensar um pouco, né? Ouvir um pouco a tua reflexão sobre qual o papel, né, da história medieval no Brasil, a função social dessa história medieval no Brasil, e como é que essa pergunta aparece à luz da tua experiência, tanto em Goiás, mas especialmente na Paraíba, na UFPB. Então, a função social dos medievalistas talvez seja a pergunta mais difícil que vocês colocam. Eu poderia responder, assim, vou tentar pensar algumas respostas, né? A primeira delas, talvez, né, pensar o que os colegas que estudam medievalismo, que é um campo que está crescendo bastante, né, sempre enfatizam que a própria Idade Média não existe, né? Então, estudar a Idade Média é estudar qualquer outra parcela de tempo, dependente do seu nome, né? No caso da Idade Média, a diferença é que é um passado mais distante, né? Então, tem um questionamento, uma procura de uma certa função social para ele, enfim. Só que, de alguma forma, todo passado vai se tornar distante cedo ou tarde, né? Então, assim, essa pergunta é muito interessante e eu vejo que apagar uma parte do passado, né, apagar a história medieval, apagar a história antiga, retirar isso de currículos ou qualquer outra experiência, é apagar a própria história, é privar as gerações de conhecer outras realidades, outras culturas, diferentes, né? Então, acho que que vários medievalistas tentam, de alguma forma, enfatizar, esse exercício de alteridade que a gente, ao estudar a história medieval, propõe. Né? Então, tem um texto muito interessante que eu sempre uso em História Medieval 1, que é um do historiador soviético Aron Gurevich, né? Que é um livro chamado Categorias da Cultura Medieval, tem tradução para português de Portugal, e na introdução ele dá basicamente essa reflexão, né, de que a história medieval, né, ajuda numa compreensão, né, de outras culturas, de outras realidades, é o próprio exercício de alteridade. Então, acho que essa é uma resposta muito importante. Né? E o Ciro Flammarion também tem uma resposta, um livro sobre história antiga, mas que serve para a história de forma geral, que é a possibilidade de um laboratório, né, da experiência humana
ser possível de ser entendido, né? Então a gente não pode deixar de estudá-lo também, né? Agora, recentemente, eu acho que a história global também ajuda a gente a pensar esse papel do medievalista, enfim, porque a história global, de alguma forma, pretende ser também mais inclusiva, né, e ampla, né? E, assim, pensar uma resposta mais objetiva para essa pergunta, que é bastante complexa, eu acho que eu posso falar que a nossa função social também, Eduardo, é tornar a sociedade mais justa, tolerante e inclusiva. Isso parece uma obviedade. E como é que o medievalista vai fazer isso, né? Como é que vai transformar a vida das pessoas e tal? Então, o medievalista, ele, assim como estudioso, professor, né, formando ali um cidadão crítico, né, ele pode usar várias estratégias. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Enquanto medievalista, você pode, inclusive, desconstruir certas manipulações e construções ideológicas, denunciar apropriações nacionalistas, né? Por exemplo, da extrema-direita, né? Algumas, inclusive, que têm implicações sociais tremendas, como racismo. Denunciar, por exemplo, que nunca existiu uma Idade Média branca, né? Que isso é uma construção do século XIX. Denunciar, por exemplo, que a famosa batalha de Poitiers, de 732, né, foi uma pequena vitória do Carlos Martel, não havia uma grande invasão muçulmana. Essa ideia é uma construção posterior, né, que visa dividir, né, inclusive tem implicações contra os imigrantes atuais na Europa, imigrantes muçulmanos, né, mostrar de alguma forma que o cristianismo é superior. Então, assim, é uma função social que ela pode ser encaixada, ela pode atingir, ela pode atacar vários problemas sociais, né? Problemas, inclusive, como eu disse, de apropriações do passado, né, racismo, xenofobia. Então, cabe a nós, né, medievalistas, né, denunciar esse tipo de distorção, né? Mostrar que aquilo ali é uma construção, né? E mostrar que a Idade Média, assim como qualquer outra parcela, enfim, temporalidade, pertence a nós, enfim, a todos nós, enquanto humanos, né? E claro, né, além disso, eu acho que nós temos a função social de devolver esse conhecimento, essa reflexão para a sociedade. Então, não é só, me parece, divulgá-la, enfim, com os nossos alunos em sala de aula, mas para além daquilo ali, né, usar rede social, o que vocês estão fazendo, inclusive, nesse tipo de projeto, que atinge um público muito maior, é de alguma forma devolver os investimentos, quando existem os investimentos no nosso trabalho, de uma forma crítica, né, claro, sempre com rigor teórico, metodológico, para a sociedade. Então, eu penso exatamente assim. Acho que nós temos uma função social combativa, né? Combater, denunciar apropriações, né? Manipulações, construções ideológicas, né? Que vão sempre existir. Não pense que essas coisas vão acabar quando um governo de direita sair ou algo do tipo, né? As coisas sempre voltam aqui e ali. Então, o papel de formar um cidadão crítico, né? Devolver para a sociedade essa forma de pensar de forma crítica, para tornar a sociedade, que eu acho que nós temos que pensar assim, uma sociedade mais plural, mais inclusiva, né? E mais justa. É isso que eu penso. Obrigado, Guilherme, pela sua reflexão a respeito da função social dos medievalistas. Em geral, quando nós encaminhamos essa questão, depois fazemos uma outra também um pouco complicada, que é refletir a respeito do que significa produzir história medieval no Brasil, né? E se,
diante desse quadro, há alguma especificidade em produzir história medieval aqui? Como eu alertei lá os nossos ouvintes no início da nossa entrevista, você faz parte de uma rede ibero-americana de estudos, né? E talvez uma das grandes questões nos últimos anos para a história medieval produzida no Brasil seja a tal da internacionalização, né? E aí, diante disso, Guilherme, a gente queria ouvir um pouquinho o que você pensa a respeito disso, né? Se o que nós produzimos aqui é muito parecido com o que se produz lá nos grandes centros, Estados Unidos, Europa, ou tem alguma coisa aqui que é um pouquinho diferente, enfim, como é que você vê esse problema? Outra pergunta também bem difícil. Então, eu acho que, assim, dependendo da época, a gente pode encontrar mais ou menos um padrão, né, na nossa medievalística, né? Ou seja, eu penso que ela também tem uma historicidade. Então, se antes, por exemplo, nos meados do século XX, final do século XX, a gente tinha uma tradição bastante ligada à escola francesa, né, e também bastante teórica, eu acho que, com o tempo, ela vai evoluindo e a gente pode encontrar, nos últimos anos, última década, talvez, uma outra marca, né, assim, que eu posso chamar de um outro DNA da nossa medievalística. Claro, isso tudo vai evoluindo, né? Antigamente, enfim, pouco acesso a manuscritos, dificuldades logísticas, né? Compra de material, inclusive, bibliotecas com mínima disponibilidade de documentação, inclusive de bibliografia. Então, de alguma forma, isso fez enriquecer a nossa discussão conceitual e teórica, né? Pouco acesso a documento. Então, inclusive, antigamente era muito comum aqueles capítulos teóricos, né? Começar uma tese com um capítulo teórico enorme, defendendo um conceito, uma certa teoria. Com a internet, eu acho que isso deu uma grande revolução, né? De alguma forma, temos acesso a mais material online, a compra de material é muito mais fácil, né? Claro, para quem tem uma certa grana para poder importar aquele livro muito caro, né? Vocês sabem, existem várias possibilidades, inclusive, de obtenção de PDF por aí, né? Não, ninguém está dizendo nada. E, assim, eu vejo que hoje as nossas respostas podem ser diversas às questões que são colocadas, né? E pensar a medievalística brasileira a última década, talvez, né? Eu acho que vocês também estão acompanhando isso, né? São olhares diversos. Então, a gente tem uma medievalística cada vez mais preocupada com ensino, né, com história global, medievalismo, usos do passado, né? O próprio debate em torno da BNCC, a partir de 2015, eu acho que acabou sendo positivo. Eu vejo que muitos de nós, e eu me incluo nesse campo, tiveram, né, que produzir as suas respostas, né, sobre qual que era a função, de alguma forma, foi a última pergunta, né, da história medieval, qual a importância da história medieval, né, e vários colegas começaram a se mover no campo do ensino. Então, o ensino é uma marca da nossa medievalística atual, nos últimos anos. E também, foi algo que eu, de alguma forma, já mencionei, a história global pode ser considerada uma marca que vem crescendo também, né? Não dá para deixar de falar isso. Nos últimos anos, eu também, de alguma forma, tentei me incluir nesse debate recentemente. Então, eu vejo que, dependendo da época, nós temos uma certa marca, um certo DNA, como a gente está comentando aqui, né? Que vai sempre evoluir, né? A nossa característica de hoje não vai ser a mesma que daqui 10 anos, daqui 20 anos. Né? É uma coisa que vai flutuando, que pode ser observado, claro, nem todo mundo vai falar de ensino, nem todo mundo vai falar de medievalismo, história global, mas é algo que vem crescendo bastante, né? Eu acho, inclusive, que ensino
talvez esteja na frente, inclusive, mais pessoas falam de ensino, né, sobre história medieval aqui no Brasil. Então, é isso. Existem essas formas de pensar a história medieval aqui no Brasil. No caso da Europa, pensando aqui, por exemplo, os trabalhos que eu conheço em Portugal e na Espanha, alguns recortes, sobretudo recortes espaciais, eram muito específicos, né? Então, por exemplo, estudar uma certa vila, uma certa região, né? uma historicidade ligada à sua família, né? Que estava ali naquele condado, enfim, naquela região ali da Espanha, de Portugal, há séculos, né? Inclusive, as pesquisas tem no título o próprio recorte dessa micro-região que é explorada. No Brasil não tem muito isso, né? A gente não tem muita essa preocupação. Claro, não há essa vinculação identitária, né? Esse passado regional ou nacional. Também havia, se eu for pensar de forma mais ampla, Tiago, pensando também, claro, outros níveis de pesquisa entre os nossos medievalistas, né? Havia, e de certa forma eu cheguei a fazer isso há algum tempo, aquele traço de, inclusive o Mário Jorge menciona em algumas oportunidades, aquele recorte na fonte, né? Então, estudar o tema tal na fonte X, ou o tema tal, mas o tema outro na fonte tal. Isso era muito comum, né? Claro, isso dependendo do nível da pesquisa, início de graduação, um recorte na própria fonte. Isso eu não vejo muito lá fora, o recorte na fonte, né? Lá fora, digamos que o recorte, aí eu estou pensando, claro, generalizações, mas Portugal e Espanha, talvez, o recorte regional na sua espacialidade, mas não na fonte. Claro, são coisas muito diferentes, preocupações muito distintas pelas próprias tradições, né? Mas eu vejo que, de forma geral, pensando nessa historicidade que a gente está discutindo aqui, essa marca da nossa medievalística, ela vai sempre sendo alterada. Então, se a gente tinha um traço mais teórico francês, a gente tem hoje uma outra preocupação. Eu acho que tende a se consolidar cada vez mais, inclusive, essa questão do ensino. Eu acho que isso veio para ficar durante um bom tempo. Eu acho que a gente não vai abandonar essa dimensão do ensino tão cedo. Eu acho que as pesquisas, inclusive, vão ficar cada vez mais sólidas e densas, felizmente, né? Então, a gente vai ter muitas possibilidades de apresentar uma Idade Média, né, que chegue a mais pessoas, né? Ultrapasse as barreiras da universidade. E isso é bastante salutar. Então, vejo mais ou menos nesse sentido. Obrigado, Guilherme. Obrigado por compartilhar a tua reflexão sobre esse ponto, né? Que é talvez um dos grandes objetivos desse projeto, né? Compreender pelo menos o inventário de possibilidades para responder essa questão. E aí, nesse sentido, né, a gente vem falando sobre tanto a pesquisa quanto o ensino. Agora a gente estava falando sobre o papel da medievalística nacional e a sua função social. E aí a gente queria perguntar como é que o laboratório que está inserido, o grupo que está inserido, mais diretamente, contribui, né? Como é que qual o papel que ele desempenha nesse cenário da medievalística brasileira? Muito bem. Como comentava em off com o Thiago, né, o papel do Gradales é colocar ali um tijolinho nesse muro chamado medievalística brasileira, né? A gente tem o grupo foi criado, né, se puder traçar uma trajetória dele aqui, ainda em 2018, né, no meu primeiro ano na UFPB. É sempre muito difícil você chegar em uma universidade que não existia um campo, né, um professor que já fazia pesquisa naquilo ali. Então, primeiro eu lecionei para algumas turmas, né, dei alguns mini cursos por fora, né, como em Semana de História, por exemplo, né, para conseguir atender um público que já tivesse feito medieval com outro professor, mas que pudesse se interessar de alguma forma e voltar àquela temporalidade, né?
Então, foi primeiro mapear o campo, né? E aí, a partir de uma AMPU da Paraíba, na metade de 2018, né, eu dei um mini curso e apareceram muitos interessados de outras turmas, né? Turmas de veteranos, o pessoal que já estava para concluir também. E aí a gente começou a discutir, por que não organizar um núcleo, né? A ideia nem era de um grupo, mas um círculo de leitura, de debate, né? Para a gente se reunir em determinados momentos para discutir textos em história medieval. Então, eu tinha essa vontade, os alunos apareceram com essa demanda, né? E no final do ano, se eu não me engano, em outubro, a gente oficializou, criou o grupo, né? Registramos o grupo na universidade, depois do CNPq, para começar a agregar interessados e começar a ler textos e a produzir algo, né? Então, o Gradados foi criado no final do ano 2018. Inicialmente, a gente criou uma página do Facebook, né? Mas hoje, como o Facebook está sendo esvaziado cada vez mais em favor do Instagram, a gente está meio que abandonando cada vez mais o Facebook e atuando mais no Instagram, né? Sobretudo com a pandemia, os últimos 3 anos para cá, né? Então, a gente mantém uma página no Instagram, autonomia quase que total dos discentes, né? Eles produzem as imagens, né? A gente tem grupos no WhatsApp paralelos, alguns grupos de produção e outros grupos mais gerais, né? Então, eles sugerem temas, postagens, conteúdo, né? Bibliografia. Faço ali uma orientação básica, mas eles têm bastante autonomia, né? Então, a gente trabalha, uma das linhas de pesquisa, né, ensino e pesquisa do grupo é ensino de história. A gente tem atualmente, nós estamos fazendo há alguns meses uma série de postagens que a gente vai combinando, né, divulgando grupos de estudos em história medieval do Brasil, e também uma postagem sobre ensino de história, que eu acho bastante importante. Fizemos, como eu mencionei para vocês já, algumas parcerias, né, na própria UFPB, professora do Departamento de Letras, organizando alguns eventos, né? No ano passado, nós fizemos um seminário em parceria com o professor Bruno Álvaro, da Federal de Sergipe, né, que ele é coordenador de um grupo chamado Domínio. Fizemos um evento também, inclusive os anais foram publicados ontem, conseguimos publicar esses anais ontem. É uma felicidade para os alunos, né? A primeira publicação, um texto em anais, que sai, colocamos na internet. Então, isso tudo agrega bastante, né? Então, a ideia é expandir essa rede, enfim, esse espaço, dialogar cada vez mais com outros colegas. A geografia do Nordeste ajuda bastante, né? As capitais serem muito próximas, então você tem um colega ali, Pernambuco, outro de Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, todos são muito próximas, ajuda bastante. Então, assim, temos esse interesse, né? Trabalhar com plataformas virtuais. De fato, eu confesso, claro, né, são muitas dificuldades ainda, né? Nós temos um grupo pequeno, temos quantitativos, né? Basicamente alunos da graduação e um aluno que agora foi para o mestrado. Então, apenas um aluno que participa, que é de uma pós-graduação. Então, tem toda uma dificuldade envolvida com atividades que devem ser realizadas, né? Os alunos têm muitos compromissos também, mas temos uma certa frequência no Instagram. Cada domingo a gente tenta postar algumas postagens. Então, assim, de forma geral, seria basicamente isso. Temos desafios, né? O grupo é pequeno, mas a gente faz ali a nossa parte, né? Colocamos, como a gente brincou aqui, um tijolinho nesse muro para ajudar a desenvolver um espaço que não existia nada, né? Aquela metáfora lá do cheguei que era tudo mato, de alguma forma, com toda a responsabilidade, existia, né? Então, é algo que agrega alunos, os alunos se sentem muito felizes com essas possibilidades.
Obrigado, Guilherme. Aqui não é só entrevista, tem informação, viram? Saiu as atas, você já pode entrar lá no link no Instagram, depois o Guilherme vai fazer o jabá aqui melhor do Instagram, e aí vocês entram lá e já podem baixar as atas. Bom, Guilherme, infelizmente a gente já está chegando aqui ao final da nossa entrevista, que tem sido bem agradável, e geralmente a gente termina essa entrevista fazendo uma anedota, né? Geralmente quem faz a última pergunta é o Eduardo, mas hoje calhou que eu vou fazer a anedota. Então imagine só, você está lá no seu gabinete, na sua sala, lá em João Pessoa, e bate na porta um estudante perguntando: professor, como é que eu faço para estudar a história medieval? O que tem que fazer? O que você diria, então, para esse jovem medievalista aí interessado em trilhar esse percurso? Olha, acho que a primeira coisa é coragem. Sem coragem, você não vai a lugar nenhum. Força de vontade, foco, né? Por quê? Nesse caso, história antiga também, acho que compartilha desse sentimento, a gente vai ter que defender a área vez ou outra. Você vai ser questionado, a gente já comentou aqui, da validade, da importância de estudar a história medieval. Você vai ser chamado de eurocêntrico algumas vezes, isso vai ser bastante natural, não se preocupem, vai acontecer. Eu tenho alunos que fazem parte do grupo que já passaram por isso, eu passei por isso também na minha graduação, acho que talvez vocês já tenham passado também, mas é coragem para seguir em frente, né, para mostrar que a vitalidade do campo, a importância do campo, a função social, né, como vocês me perguntaram, daquela temporalidade, e outras coisas que eu acho que são também importantes para qualquer estudioso, medievalístico ou não. Uma certa, claro, uma curiosidade intelectual. Correr atrás daquilo ali. E assim, eu poderia dar algumas estratégias que eu acho que estão em sintonia com a geração mais recente, é você aproveitar essas funcionalidades do mundo virtual, né? Então, assim, quando eu comecei a minha graduação, não havia todas essas possibilidades, né? Você não podia aprender tanto como a gente pode aprender por rede social, até porque naquela época era o Orkut, por exemplo. Até tinha lá as comunidades e tal, mas era muito mais restrito. Então, assim, para você aproveitar esses mecanismos, né, conseguir material, né, curtir as determinadas páginas para acompanhar as novidades, né, eu acho que isso é muito importante também, uma boa biblioteca digital, seja de alguma forma minimamente organizada, bem organizada. Eu digo porque, no meu caso, até a metade do doutorado, o meu computador ele era muito confuso em termos de arquivos, né? Então, eu não tinha uma biblioteca digital organizada. Então, quando eu comecei a estudar para os concursos, eu precisei fazer isso, né? Selecionar pastas com temas que poderiam cair em concurso. E, a partir dali, isso tem quase... isso foi basicamente de 2013 para cá, eu organizei melhor os arquivos, e isso me ajuda muito a estudar e a lecionar. Então, assim, aproveitar essas funcionalidades da internet, né? Se integrar a grupos de estudos que existam, né? Claro. Um domínio, eu acho que é fundamental, pelo menos instrumental, de uma língua, inglês, né? Espanhol ali, muito parecido, mas inglês, o francês talvez, dependendo do seu objeto de estudo, você vai precisar, se você quiser estudar determinada coisa. E se divertir nessas plataformas, né? Aprender no meio de uma diversão. Né? Seguir esses grupos. Né? É uma geração que não tem como, uma geração cada vez que nasceu na rede social, que vai estar inserida. Então, hoje em dia, você pode assistir várias palestras no YouTube. Né? Com a pandemia, isso se popularizou bastante. Você tem, por exemplo, algo que eu utilizo bastante, que é fundamental, né? O academia.edu, crie uma conta no academia.edu, é muito mais fácil você pesquisar, você pode seguir determinados professores que você não encontraria a publicação desses professores
de outra forma. Então, esse jovem medievalista, na minha opinião, ele tem que estar atento a isso. Não tem como você fazer uma boa pesquisa em história medieval sem dominar a internet e essas plataformas, sem obter esse tipo de conteúdo, né, por esses meios. Então, isso é muito mais fácil para essa geração. Na época que eu comecei a minha graduação, há 18 anos, era muito mais difícil. Então, essa geração tem todas as possibilidades, é só seguir em frente, certo? Mais uma vez, obrigado, Guilherme, pela entrevista. Muito agradável, muito bacana estar contigo aqui nessa manhã. E assim, perguntar se você tem um até logo a dizer, fazer o jabá aí das páginas, das publicações, e dar teu até logo para os nossos ouvintes, que são uma legião assim, infindável de pessoas. A gente tem tido um impacto enorme. A Anitta está querendo fazer aqui uma participação para ver se a gente dá um up na carreira dela. Então, assim, pode trazer aqui o teu jabá todo, que a gente vai bombar aí o Gradalles, vai bombar aí tudo que vocês estiverem trazendo. Envolver. É envolver, a gente envolve todo mundo aqui. Só agradeço primeiro o convite de vocês, né? Enfim, uma honra estar aqui com vocês nessa manhã agradável. Eu acho que são questões importantes que vocês colocaram. E quem tiver interesse de acompanhar o Gradalles, sobretudo no Instagram, mas também no Facebook, que ainda existe uma página por lá, Gradalles UFPB, no Instagram. Né? Temos um canal também com alguns vídeos no YouTube, estamos começando a utilizar mais, postar mais coisas por lá, né? Resultado de algumas pesquisas, palestras, né, que os membros fazem. Também criamos recentemente uma conta no academia.edu, né, que o Thiago comentou os anais dos eventos. Esse evento foi colocado já lá. Então, curtam lá, sigam as páginas, fiquem atentos aí às novidades. Eu agradeço novamente o convite de vocês aí e até breve. Então é isso, pessoal. A gente fecha mais esse Translate Entrevista. Curtam o canal, compartilhem o vídeo, e a gente segue aqui nesse projeto e a gente espera poder contar com a audiência de vocês no próximo Translate Entrevista. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um grande abraço.